Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao primeiro webinar da Brazil Week, esta semana de webinars do Brasil, em que iremos explorar, através da voz de jovens e especialistas brasileiros, o seu conhecimento dos projetos e iniciativas em prol da conservação do oceano. A estrutura do webinar será que nós agora daremos uma tolerância de 5 minutos. Eu vou aproveitar esta tolerância para passar algumas informações. Depois eu vou dar uma apresentação da Sustainable Ocean Alliance, para quem ainda não conhece a organização, e também uma atualização das novas iniciativas de 2020, e aí então darei a palavra à Beatriz para ela nos contar todos os detalhes sobre o seu projeto, o Marulho, super interessante, que acredito que estejam todos curiosos de conhecer. Sim, aproveitando a transmissão de informação, estou agora a partilhar o cartaz da semana, onde podem ver os vários títulos. Quem já aderiu ao grupo do WhatsApp, se calhar quem aderiu depois ainda não viu, porque irei partilhar novamente também no final, mas está lá o link da página da Sustainable Ocean Alliance, nos Ocean Learning Labs, onde tem acesso a todos os eventos, às biografias, aos programas de cada webinar ao longo da semana. Tem também o link de registro no Zoom, e posteriormente também estes webinars serão gravados e também estarão disponíveis, por isso também deixo à vossa consideração, se querem partilhar a câmera ou não, de acordo com a vossa decisão. Ao longo da apresentação da Bia, todas as questões que tenham estão livres de colocarem-nas no chat, que no final iremos dedicar algum tempo para passar as vossas mensagens também à Beatriz e poderem ter as vossas questões esclarecidas. E quero também aproveitar para relembrar que quem participar no mínimo em 4 webinars destes 7 webinars da semana terá direito a um certificado da SOA pelo seu envolvimento na sustentabilidade dos oceanos neste tema, e especialmente do país do Brasil. Por isso, se tiverem interesse em vários de disponibilidade, desafio-vos a participarem em mais do que um e a espalharem a palavra também. Todos são bem-vindos, desde que compreendam a língua e tenham interesse no tema, toda a gente é bem-vinda. Enquanto estamos no entretém, estou a ver aqui que já está no chat, exato, era isso que eu ia dizer agora para fazerem, para o que já começaram. Digam a cidade onde estamos a ver e o país, porque já vi que há algumas pessoas de Portugal e da Áustria e Moçambique, mas quem for, seja de que país for e a cidade, indiquem para todos nós nos identificarmos geograficamente, porque podemos estar em cada canto do mundo, mas temos um oceano a conectar-nos, não é? E é isso que nos traz aqui hoje. Pronto, acredito, ainda continuam as pessoas a entrar, mas já estamos a fazer os 5 minutos de segurança, e obrigado aos que já estão há algum tempo pela paciência. Em breve então vou começar por apresentar a Sustainable Ocean Alliance. Então,
Boa tarde a todos, novamente. Então, a SOA, Sustainable Ocean Alliance, é uma organização que tem a base em São Francisco, nos Estados Unidos, mas opera a nível global e tem como missão, desenvolver líderes, cultivar ideias e acelerar soluções para um oceano saudável e sustentável. Somos a maior rede de jovens líderes do oceano a nível global e a crescer a cada dia, e baseamos a nossa ação, procuramos aplicá-la através de dois programas, o programa Ocean Leadership e o programa Ocean Solutions Accelerator. No programa Ocean Leadership, apresentando-vos as principais iniciativas deste ano, 2020, tivemos os Ocean Solutions Microgrants, que já acabou a fase de candidaturas, está agora na fase de entrega, que através desses microfinanciamentos conseguimos apoiar projetos e soluções de ação local em mais de 10 países ao longo deste ano. Iríamos ter, se não fosse a situação da pandemia global, o Ocean Youth Forum, paralelo à Conferência dos Oceanos da ONU, mas que, como a conferência foi adiada também este evento, mas a intenção é envolver os líderes das próximas gerações no debate de proteção dos oceanos e que a sua voz já seja escutada. Entre este evento pode-se usar também os exemplos dos anos anteriores, que está incluído no programa Ocean Leadership, que a SOA procura levar a voz dos jovens a estar presente em conferências de relevo internacional, como o World Ocean Summit, a Oceans Conference e COP25, inúmeros eventos onde já conseguimos ter a presença de jovens líderes a contribuir. Os Ocean Learning Labs, como exatamente o que nos faz reunir hoje, procuramos através deles expandir a literacia do oceano e a consciencialização das temáticas de sustentabilidade do oceano. E temos dado foco especial este ano a plásticos, economia circular e à exploração mineira do fundo do mar, exatamente porque temos uma campanha agora, que são todos convidados a assinar, eu em breve posso partilhar também no chat, que é contra a exploração mineira no fundo do oceano, visto os impactos destrutivos que tem, dos poucos que sabemos ainda, mas que já conseguimos prever. E dentro do Ocean Leadership também incluímos os Ocean Solutions Hubs, que nós através deste mapa conseguimos ver toda a nossa rede mundial de jovens líderes e já temos temos 32 Ocean Solutions Hubs, que são no fundo os grupos de ação a nível nacional, regional ou local. Está em nascimento o Hub Brasil, para vocês aí presentes, mas já nasceram hubs a nível local, no Brasil também muito recentemente, que a comunicação também está para ser comunicada em breve. Mas também estarão líderes desses hubs presentes nesta série, por isso eles também nesse momento darão a palavra, e a Bia também está, acho que entrar na equipa do Hub Brasil. Então também já temos mais de 3.000 jovens líderes e mais de 500 projetos que apoiamos e reunimos todos estes jovens e os seus mentores também através de uma comunidade online, que é através da plataforma Mobilize. Por isso, todos de vocês que estejam a assistir, que se enquadrem no perfil de um jovem líder do oceano, que tenham entre 18 e 35 anos, desafio-vos a enviar um e-mail, os contactos estarão no final, eu também posso voltar a escrever e eu entrarei em contacto convosco para abrirmos a porta a esta comunidade. E também mentores e especialistas. Nos jovens temos esse limite de idade, mas toda a gente que tenha realmente um impacto positivo no oceano é bem-vindo a esta comunidade. O Ocean Solutions Accelerator foca mais o desenvolvimento de startups e do empreendedorismo nestes jovens líderes. Em 2020 temos agora o Third Wave Cohort, através do nosso novo currículo virtual. Tivemos de adaptar todo o programa, que até agora era de 8 semanas, em como era no mar e eram todas em São Francisco. Este ano iremos fazer o Accelerator a nível virtual. As startups selecionadas têm direito a possibilidade de investimento adicional, desde que sejam soluções escaláveis, seja através da sua Seabird Ventures, e também procuramos duplicar o tamanho das nossas redes de mentores e investidores para apoiar as startups do oceano, porque é necessário esse apoio para aumentar o número de soluções, e contribuímos para a exposição destas startups, seja destacar os seus empreendedores em conferências, como também dar espaço na imprensa e mídia a nível global. Quero salientar que as últimas candidaturas para o Accelerator é até dia 13 de julho, na próxima segunda-feira, exatamente o dia a seguir ao último webinar da Semana do Brasil. Por isso, se têm alguma ideia empreendedora que contribui para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, esteja no formato de startup
mas se estiverem no formato da ONG, também desafio-vos a candidatarem-se. Pronto, normalmente é principalmente para startups, mas este ano o programa é diferente, por isso desafio-vos a fazerem a candidatura e a tentarem. Oportunidades de colaboração com a Sustainability Alliance. Temos, como eu falei, as conferências mundiais e quem tiver uma organização, uma instituição e quiser contribuir para oferecer bolsas de estudo para os jovens, os palestrantes, seja para eles assistirem a estas conferências e participarem, seja mesmo para eles conseguirem desenvolver as suas pesquisas de investigação, a SOE funciona exatamente como esse canal, de tentar entregar a estes jovens líderes os recursos necessários, seja através do fluxo de negócios, seja investir no nosso programa Accelerator e no fundo Seabirds Ventures, para aumentarmos o número de startups que estão a ter uma ação diária na proteção dos oceanos, e também está a porta aberta para serem nossos parceiros e juntarem-se às mais de 100 empresas que fornecem os serviços aos empreendedores e aos jovens líderes da SOA. Obrigada a todos e agora vou dar a palavra à Beatriz Mateus, que vai-nos dar um webinar com o título Costurando Redes Plástico Saberes Tradicionais. Dê-me só um segundo. Olá, boa tarde a todo mundo do Brasil, boa noite, pessoal de Portugal. Então, eu sou a Beatriz, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Aí. Deixa eu ver. Tá funcionando. Beleza. Bom, gente, todo mundo conseguindo me ouvir bem? O áudio tá ok? Legal. Então, eu sou a Bia, eu tenho como um dos meus princípios sempre falar com a linguagem mais acessível que eu conseguir. Tenho uma tendência um pouco de usar gíria, vou tentar evitar, porque eu sei que a gente tem falantes de língua portuguesa de outros lugares aqui, mas também sou uma líder da SOA, uma jovem líder, e agradeço muito o convite para estar participando dessa semana. Para falar um pouquinho da Marulho e do projeto que a gente tem com redes de pesca, por isso o título Costurando Redes. Mas antes de me aprofundar nisso, a Marulho vai fazer um sorteiozinho no final, só que para esse sorteio acontecer, eu vou precisar que quem quiser participar e estiver assistindo pelo celular, baixe esse aplicativo que chama Kahoot, K-A-H-O-O-T. Para quem estiver assistindo pelo computador, não precisa, eu vou colocar o link no chat. Vai ser um pequeno quiz no final, valendo alguns prêmios da Marulho que eu vou a Marulho vai entregar pelos Correios no Brasil. Para quem for de Portugal ou de algum outro lugar que não seja o Brasil, pode participar se tiver um endereço no Brasil, que algum amigo, quem sabe, que você possa mandar para encontrar depois. Mas, se não, vai ser só pelo joguinho, pela diversão do quiz mesmo, gente, que infelizmente nós não temos como mandar para fora. Então, já deixando isso já para, se você tiver pelo celular, baixar o aplicativo pelo computador. Vou passar o link no chat. Então, vamos lá. Não sei se todo mundo conhece o conceito de pesca fantasma, né? O que é pesca fantasma ou ghost fishing? É aquela pesca que ocorre de maneira acidental, quando equipamentos de pesca, como redes, linhas, anzóis, mas principalmente redes, são abandonados ou perdidos no mar. Essa foto, por exemplo, eu tirei em Ilha Grande, já vou falar mais um pouco, que é onde a gente desenvolve o projeto da Marulho com rede de pesca. E vocês veem que é um pedacinho bem pequeno de rede, não tinha 5 metros, e já tinha ali um caçãozinho, uma outra raia pequena no canto direito superior e várias espécies de peixe, né? E por que isso acontece? Por que os pescadores vão jogar a rede no mar, né? É bom a gente entender que muitas vezes não é na maldade, as pessoas não têm ou consciência disso, ou essa rede fica presa de uma forma que eles não conseguem retirar, e a gente tem um problema adicional, que daí sim é a pesca ilegal, que muitas pessoas
existem relatos, né, de barcos de pesca descartando grandes quantidades de rede já no mar, de propósito, para não ser pego por apreensão e tal. Mas mesmo quando isso não acontece, essas redes não têm um destino muito certo, mesmo em terra, mesmo que elas tenham um destino melhor que a gente pode dar para elas, que é um lixão, basicamente. Só que são 640 mil toneladas por ano, segundo a ONU, que entram de rede de pesca nos oceanos. E no Brasil, a estimativa é que 69 mil animais por dia sejam afetados. Então, desde pequenos peixes, crustáceos, até grandes baleias. E eu, como oceanógrafa, me incomodava com essa questão, e nós começamos a pensar qual seria o melhor destino para isso, porque também não é atrativo para os pescadores. Depois que eles usaram a rede, o que eles vão fazer com ela? Eles têm que levar para a terra toda suja, pesada, e descartar em um lixão, né? Como a gente poderia fazer para tornar mais atrativo para esses pescadores sempre fazerem isso com a rede? Bom, até porque as redes também, a pesca fantasma é realmente assustadora. Além dessa questão da pesca ilegal que eu falei, tem também a questão da economia, porque isso prejudica a própria economia, os próprios pescadores, que a rede que está lá capturando todos esses organismos não tem nenhum aproveitamento financeiro, né? Porque nenhum desses organismos podem ser vendidos nem nada depois, e, na verdade, na maioria das vezes a gente nem conhece o que está sendo capturado, é muito difícil fazer estatística disso. E nós temos o problema também da poluição plástica, porque essa rede que está lá, ela não é só, ela é feita de plástico, normalmente de um tipo de nylon, poliamida, por exemplo. E ela não é só macro lixo que está capturando esses animais, ela também vai se degradando e virando microplástico, e gerando aquela poluição enorme que nós sabemos que os microplásticos geram, que vai chegar desde lá do plâncton até a nossa dieta atualmente, né? E então tinha sempre desde a minha formação como oceanógrafa, essa questão de qual seria um destino melhor para essas redes, né? E por isso que eu vim aqui contar a história da Redeco com uma possível solução que eu e o Lucas, outro oceanógrafo que faz parte da Marulho, achamos para essas redes. E tudo que vem junto disso, que vai muito mais de uma rede em si, que está envolvido com um lado social bem bacana. Para fazer isso, compartilhar só um pouquinho da minha história com vocês, né? Eu me formei como oceanógrafa há cerca de 2 anos atrás, na Universidade de São Paulo. Trabalhava na época da universidade, principalmente com cetáceos e com bioacústica, então, na verdade, nem era relacionado a isso, mas eu já tive algumas interações com turismo e vivência inicial em uma comunidade caiçara, de Cananéia. Caiçara é o nome que a gente dá para as comunidades tradicionais, inicialmente, principalmente do sul e sudeste do Brasil, mas hoje já é mais difundido para o Brasil inteiro. Não sei se é um termo que existe alguma coisa semelhante em Portugal, enfim. E ao longo, com a minha formação como oceanógrafa, eu também fui me profissionalizando no mergulho autônomo, que acabou sendo bastante importante como uma ferramenta de pesquisa e de divulgação e sensibilização ambiental. Logo que eu me formei, eu não tinha tido nenhuma experiência internacional, então eu quis sair para fazer trabalho voluntário, e fui fazer trabalho voluntário no Mote Marine Lab, em Sarasota, na Flórida, e no Dolphin Alliance, que fica em Shark Bay, na Austrália. E foram 2 experiências bastante intensas, principalmente no sentido de comunicação de ciência, porque os 2 projetos interagiam bastante com turista, e começou a abrir minha cabeça, uma coisa que eu não tinha tido muita experiência no Brasil, de estar tentando comunicar o que os pesquisadores estavam fazendo e o impacto que isso tinha, né? Mas depois de ter passado esse aninho de 2018 fora, eu voltei ao Brasil, e daí eu estava sem dinheiro, né? Porque estava trabalhando como voluntária, então não estava ganhando,
e foi aí que eu arrumei um trabalho temporário no verão, por eu ser uma mergulhadora profissional, né? Então, ensinando mergulho para outras pessoas. Basicamente, então, no comecinho de 2019, eu estava já formada, mas de cofrinho vazio, né? Sem dinheiro, já tendo gastado minhas reservinhas, mas com muita vontade de divulgar tudo que eu tinha aprendido fora, as vivências que eu tinha tido, experimentado um jeito de viver com menor impacto no ambiente, né? Mas ao mesmo tempo buscando meu jeito de me manter, porque a gente sabe que todo mundo tem que pagar a conta, né? Outra coisa que eu estava no começo de 2019 fazendo bastante era passar raiva, não só com o governo que tinha trocado aqui, momento bem tenso para nós brasileiros que continua, né? Mas até com as coisas de ciência, iniciativas sustentáveis que eu via, com o meu senso crítico construído pela pesquisa, enfim, eu encontrava erros, né? Então, essa notícia, por exemplo, é da BBC, jornal reconhecido, e fala aí que canudos respondem por cerca de 4% de todo o lixo plástico do mundo. Cara, a ONU estima que 10% do lixo plástico no oceano sejam redes de pesca, em alguns lugares chegando a 50%. Como é que 4% vai ser canudo, né? Essa informação é uma informação que me incomodava bastante. Da onde está saindo isso, né? Depois de pesquisar muito, eu descobri que essa estatística era de uma limpeza de praia feita em Miami, em que, contando os itens, basicamente, 4% era canudo. Uma limpeza de praia, numa área que tem quiosque, enfim. Então, fazia sentido que fosse, mas também não em volume e nem em peso de todo o lixo plástico, né? Isso incomodava porque eu acreditava que tinham questões mais urgentes para a gente tratar, por exemplo, rede de pesca, em vez de acabar usando, focar em canudo e coisas assim. Para mim, essas coisas sempre tiveram que ser, um produto sempre tinha que ser um agente de transformação inicial, né? E foi pensando nisso que eu e o Lucas, que é esse outro oceanógrafo que trabalha comigo, resolvemos fazer Marulho. Marulho, que é o nome da nossa empresa, quer dizer barulho do mar. E vem dessa ideia de trazer atenção para as coisas do oceano que nos une, né? E informação que seja cientificamente acurada, né? A gente começou a fazer isso como um complemento de renda paralelo ao nosso trabalho temporário que a gente estava exercendo lá na Ilha Grande, mas também dava para a gente um senso de contribuição e a nossa ideia era, ao longo do tempo, se transformar numa plataforma de conteúdo e de divulgação que a gente faz, principalmente usando as redes sociais e o Instagram. Então, a gente atua com venda de produtos, mas sempre pensando em produtos como esses agentes de transformação, com divulgação, com venda para empresas e com palestras em escolas, enfim, pré-pandemia, ações de limpeza de praia, isso sempre de forma gratuita. Mas eu gosto de falar isso também, porque no fim foi vender canudo que ajudou a financiar e está ajudando a financiar o nosso projeto com as redes de pesca. Então, acho importante a gente ter essa noção de como se sustentar também. E tudo isso foi possível, e agora que a gente vai começar a entrar mesmo na história da Redeco, quando eu tive uma vivência caiçara. Então, nesse trabalho que eu estava fazendo temporário, eu estava trabalhando em Ilha Grande. Ilha Grande é a 6ª maior ilha do Brasil, que fica meio entre São Paulo e Rio de Janeiro. É uma área bem turística, mas bem remota, assim, não tem ponte, o acesso é só de barco, não entram carros também. Então, eu comecei a interagir, apesar de eu ter estudado o oceano pelos 5 anos de faculdade, ter passado mais um ano fora só fazendo isso, eu comecei a viver intensamente com ele também numa região que dependia só do oceano para viver, se fosse de pesca ou fosse de turismo, que é bastante forte ali, por ser um local paradisíaco. Mais precisamente,
eu estava na comunidade do Matariz. Essa é a quarta maior comunidade da ilha e ela tem coisa de umas 400 pessoas. Só para vocês verem como, no fim, ela é pequenininha, né? Bom, e foi vendo isso, essa comunidade do Matariz, na verdade, ela viveu muito tempo da pesca, a região era muito forte em pesca de sardinha. Essas fotos é da maior fábrica de sardinha que teve na Ilha Grande, mas isso já faz coisa de 50, 40 anos. Mas é por isso que essa comunidade se mantém até hoje, basicamente. Agora, não mais por causa da sardinha, porque o estoque foi sobrepescado, e até isso ensina bastante para a gente, né? Mas muitas das pessoas lá permaneceram porque viveram disso a vida inteira, né? E esse monte de rede era o que eu sempre via quando eu estava lá em Angra dos Reis, que é onde a gente pega o barco para ir para Ilha Grande. Esse monte de rede é rede de sardinha, que a pesca ainda existe hoje em uma escala bem menor e mais controlada, mas os pescadores, eles colocam a rede deles ali para fazer reparos em pequenos furos que tenham na rede, ou se tem algum pedaço que não dá mais para usar, eles precisam descartar, eles vão estendendo e amontoando a rede ali. Muitas vezes ficam pedaços, inclusive, que depois pode vir uma maré cheia e levar, enfim. Era uma coisa que incomodava a gente, me incomodava e eu sempre pensava numa forma de resolver, né? E foi aí que, naquela comunidade que eu estava vivendo, eu comecei a procurar alguém que topasse uma ideia meio maluca de pegar aquela rede e costurar para ela virar um saquinho, como vocês veem na foto, ou como esse daqui. A ideia era pegar a rede que ia ser descartada, já que não era mais usada, realmente, para costurá-la num saquinho que a gente pudesse usar para hortifruti. No Brasil, pelo menos, a ideia de parar de usar sacolinha plástica tem se popularizado, mas é muito comum ainda quando você vai no mercado na seção de frutas, legumes e verduras, você tem um rolinho de plástico assim que a pessoa pega um para tomate, um para cebola, e não existe muito uma alternativa ali. E a gente pensou, se a gente usar aquela rede e conseguir ainda resolver o problema do plástico do futuro, né? Dar um destino para o plástico existente e ajudar a impedir o plástico do futuro. E a única pessoa que topou essa ideia de início naquela comunidade de 400 foi o seu filhinho. O seu filhinho que está aí do meu lado é um pescador aposentado de 84 anos, então ele já é bem senhorzinho, e foi ele quem no começo topou essa ideia desse projeto porque é uma coisa bem delicada de costurar, então que outros pescadores, outras pessoas que sabiam costurar rede, acabavam não curtindo muito. Falavam, não, isso aí é muito pequenininho, estão acostumados a fazer coisa grande, vai dar muito trabalho. E foi esse senhor que, com o apoio da mulher dele, também está aí a dona Edmeia, e o Lucas, que é o outro oceanógrafo que trabalha comigo, que começou a fazer isso para a gente. Foram aí uns bons 6 meses até a gente chegar na cara da Redeco hoje. A gente chama esse produto de Redeco. Basicamente, toda a costura dele é feita na mão, usando esse saber caiçara, que só eles têm, eu mesma não sei fazer, tá nas minhas metas aí do próximo mês aprender a costurar uma. Mas usando os nós típicos da pesca para costurar, o cordão é feito de PET, e mesmo quando a rede tem furinhos, vocês podem ver, a gente não descarta, porque a ideia de usar rede que está para ser descartada, muitas vezes ela vai ter furos mesmo, né? Então, para o aproveitamento ser o melhor possível, o seu filhinho começa a refazer e reconstruir essa malha. E, bom, cada vez mais a gente foi percebendo que, conforme a gente construiu esse produto, a gente não estava tentando vender um produto, né? A gente estava tentando passar uma experiência, uma ideia ali que lidava com um saber cultural, um desenvolvimento artesanal que a gente conseguia garantir a procedência,
que a gente estava fazendo um upcycling, né? Dando um destino para um produto que era da pesca, que poderia virar pesca fantasma, então ajudando a lidar com o plástico existente, prevenindo do futuro e ainda empoderando e gerando uma renda na comunidade local. Hoje em dia, a gente faz isso basicamente online, é mais difícil, né? É mais fácil quando a gente consegue comunicar isso para as pessoas e elas entendem, olhando ali a ideia do produto, mas temos também nosso site. E agora, em tempos de pandemia, nós resolvemos, como uma forma até de ajudar a comunidade a expandir o nosso negócio. Então, passar do seu filhinho e da família dele que ajudava ali a costurar para a gente, para, inclusive, capacitar outras pessoas, né? Então, mobilizamos nossa rede de contatos em Angra dos Reis para começar a pegar mais redes de pesca que seriam descartadas. Aí tem um montão chegando. Tem também aquele galpão da antiga fábrica de sardinha que eu mencionei. Nós também fomos cedidos um espaço lá para transformar na nossa oficina. Então, tem muita história envolvida aí. Por enquanto, não tem nada, mas é o lugar que a gente vai usar para fazer as oficinas e conseguir capacitar mais pessoas, mulheres e pessoas jovens também, porque esse é um saber cultural até de costurar rede que está se perdendo e que tem bastante diferença de gênero tradicionalmente na comunidade, também é uma coisa que nós queremos trabalhar. E estamos aí junto com a comunidade, então, tentando fazer um movimento de resiliência, especialmente na pandemia, como a região vive bastante do turismo. Tem muita gente precisando de renda agora e nós acreditamos que essa é uma boa forma de juntar a cadeia inteira para proporcionar isso. Então, basicamente, a gente continua ampliando nossas redes de contatos, de costura e de todos os meios que a gente consegue, falando bastante. A Marulho e eu, inclusive, fazemos parte do Submerso, que é um podcast para divulgação de tudo que é de mar, é um podcast colaborativo, então também participa a Bloom e a Oceano para Leigos, que são 2 outros projetos bem legais. Inclusive, hoje sai um episódio novo falando sobre a pesca no Brasil. Vale a pena ouvir, porque a pesca no Brasil está numa situação bem complicada, principalmente porque a gente nem sabe que situação ela está. O Brasil sofre com falta de dados na pesca há mais de uma década. Se vocês ouvirem o podcast, vocês vão entender lá. Sempre buscando divulgar a cultura oceânica, principalmente na nossa rede e no nosso Instagram, que é Marulho Eco, e às quintas-feiras, e buscando aí a nossa forma de se sustentar. Como eu disse, tudo isso, no fim, foi financiado com os recursos da própria Marulho, né? Então, a gente busca ser um negócio de impacto e não uma ONG. Isso que eu tinha para compartilhar, agradeço muito o convite da Sustainable Ocean Alliance. Queria deixar uma frase de final, que é: não existe justiça ambiental sem justiça social, e cada vez mais a nossa vivência aí numa comunidade tendo uma percepção diferente nos mostra isso, né? As pessoas que sempre estão mais vulneráveis são as pessoas de menor renda, e isso vai se misturar com raça, isso vai se misturar com comunidades tradicionais de uma forma muito intensa. E para a gente ter uma discussão aí, vai ter o sorteio no Kahoot, esse quiz, na verdade, que eu vou mandar o link aqui, ele é bem tranquilinho, tá, gente? Mas ele vai contar o tempo que vocês demoram para responder e se vocês acertam a pergunta. Deixa eu só pegar o link aqui para passar para vocês. E daí também cada um pode ir fazendo o quiz no seu tempo, enquanto isso a gente discute outras perguntas aqui.
Muito obrigada, Bia, e parabéns pela apresentação. Se quiseres, continua a explicar o sorteio e quando for para as perguntas, diz-me. Tá bom, eu só tô tentando buscar o link para o pessoal aqui. Peraí, que deu uma travadinha no meu WhatsApp. E faz mais sentido colocar o link no chat, né? Para facilitar para o pessoal. Se quiseres pôr aqui, eu ia pôr no WhatsApp, é como quiseres, como te der jeito. Eugênia, na verdade eu te mandei aquele mesmo link que eu te mandei cedo. Se você conseguir acessar o seu WhatsApp, Não consigo, ok, obrigada. aqui. Ah, acho que agora eu consegui. Peraí. Ok, eu enviei para o WhatsApp e já vou colar aqui no chat. O meu, ele tá dando um... Vamos ver, acho que eu consegui. Está aqui, também já no chat. Beleza, gente. Então tá aí. Para quem ficar no primeiro lugar e o aplicativo depois vai fazer isso automático, a gente vai enviar 2 Redecos. O segundo lugar, talheres de bambu que também são feitos artesanalmente, não na Ilha Grande no caso, mas no sul do Brasil. E para o terceiro lugar, um kit de canudos. Daí a gente vai se falando para pegar o endereço de vocês, enfim. E se você quiser participar, mas for de Portugal, a gente pensa num outro jeito aí. Quem sabe tem algum amigo no Brasil que tope receber para você. Ou se você quiser passar para alguém também, tenha à vontade. E podemos ir vendo as perguntas agora, então, Eugênia? Claro, claro. Pronto, então enquanto todos estão a aceitar o desafio, ou se quiserem depois, quando terminar o webinar, aceitar o desafio, eu vou então passar a colocar as perguntas. Acho que podemos fazer também de um modo interativo para quem quiser. Eu vou ler por ordem da pergunta ter sido colocada e vou dizer o nome da pessoa. A primeira pergunta foi da Jana Machado. Se quiser ligar o micro e a câmera e falar, seja à vontade. Senão eu posso colocar a pergunta também. Pronto, então eu vou seguir. Se interessante ligar, seja à vontade. A primeira pergunta foi relacionada. Entretanto, houve alguém que até respondeu. Que foi: eles não pescam mais sardinha, mas usam rede com malha pequena para a sardinha? Pronto, Então, já houve uma resposta aqui no chat, mas se quiseres tu responder, Beatriz, seria ideal. eu tô vendo que o Lucas, pelo que eu vi, respondeu, já que é o Lucas que trabalha comigo, né, então ele tem propriedade para falar. Mas é assim, basicamente a pesca que existe de sardinha hoje não é mais suficiente para manter as fábricas da região, que foram várias, né? É uma pesca que existe numa escala bem pequena e muitas vezes os barcos de sardinha até saem dali por uma questão de já ter a estrutura montada, mas eles vão para outras regiões buscar essa sardinha. Que o Lucas já tinha dado um spoiler ali, né? Sim, sim. Só houve aqui uma questão: qual é o PIN? É necessário um PIN para o quiz, Bia? Se você abrir direto da... Se você abrir direto pelo aplicativo, não deveria precisar. Deixa eu olhar aqui. A pessoa que perguntou isso estava abrindo pelo aplicativo ou pelo computador? Não sei, foi aqui no chat, não tenho certeza. Mas se calhar é pelo computador, se calhar lá está, no final do webinar mais pessoas podem assistir, agora deve estar excesso, já indicaram aqui, está excesso de pessoas. E o desafio já esteja com o número máximo de jogadores. Deixa eu tentar alterar isso, espera aí. Ok. Vou parar de compartilhar minha tela um momentinho, que meu computador está um pouco pesado. Mas pode ir me falando a próxima pergunta. A próxima pergunta foi de Caroline Castro, não foi uma pergunta, foi um comentário, e
em relação, eu se calhar vou ler, Carolina, se me libertares, foi em relação a que a maioria dos brasileiros usa sacola plástica, que ainda estava muito longe de reduzir o uso dos plásticos. E querias relembrar também o nome da Redeco. E a seguinte pergunta é do Jonas Chambo, de Moçambique. Jonas, se quiseres ligar o micro e falar, está à vontade. Também é o jovem líder da SOA. Mas eu vou continuar, está à vontade para me interromper se conseguires. A questão foi que com a prática de costura de redes para usar como cestos para a fruta, se já conseguiram observar que as taxas de exposição de redes de pesca nessa praia reduziu? Assim, tem muitas coisas da questão de logística da Redeco que eu pretendo incluir no meu mestrado, que se tudo der certo eu vou começar agora no segundo semestre. Até porque eu não trabalhava exclusivamente com isso, eu ainda estava no meu trabalho temporário, eu não consegui me dedicar do jeito que eu queria a toda a logística da Redeco, né? Então, conversar realmente com os pescadores, ver se eles viam isso como uma alternativa até para eles, né? Quem sabe depois que se aposentarem, ou com a pesca ficando cada vez mais reduzida, né? Que a gente sabe que tá, uma outra alternativa para eles conseguirem um complemento de renda, mas a gente nunca conseguiu fazer uma estatística de assim, quanto que foi tirado de rede de pesca ou quanto que tinha, né? Uma coisa que é importante deixar claro, que é um sonho para a gente, mas nós não conseguimos realizar, é tirar a rede de pesca direto do mar. Já aconteceu umas 2, 3 vezes da gente encontrar com algum pedaço de rede, e daí, lógico, retiramos, né? Ainda mais sendo mergulhadora, é uma coisa que aumenta a frequência, mas no mundo todo é um trabalho bem difícil também você conseguir retirar rede direto do mar, porque muitas vezes você não sabe onde ela está, né? Claro. Não, Deixa eu ver se eu... Força, força. Não, eu tô só vendo aqui se eu consigo aumentar o número máximo de players, mas eu acho que eu não consigo, porque eu tô na versão não paga do joguinho, gente, desculpa. Eu teria que fazer upgrade para uma outra versão para poder mais gente jogar ao mesmo tempo. Mas se calhar lá está, fazes agora uma pausa que eu não conseguiu e quando terminar se calhar é mais fácil. Provavelmente toda a gente está a tentar agora. Acredito que seja mais fácil e há tempo para todos jogarem. Eu, por exemplo, também vou jogar depois. Quando for possível. Continuando, Daniel Lages Martins pediu o contacto sobre o projeto na Ilha Grande, por favor. Se puderes, tu ou o Lucas, algum de vocês, por aqui no chat. Lógico, Lucas, você pode fazer esse favor? Colocar os nossos números de contato? Por enquanto, assim, nós temos parceria com várias pessoas ali. Tem o IPMAR, por exemplo, que é quem está fazendo a gestão atual da fábrica de sardinha, mas somos nós que temos tocado, assim, mesmo se ele precisar de alguma coisa mais específica, nós podemos fazer a ponte também, sem problema nenhum. Excelente, obrigada. E a última questão que eu tenho é da Natasha Travensky, não sei se quer ligar o microfone e falar também. Se não, eu continuarei. Então, a questão foi, vocês mudam a malha da rede que arrecadam ou retrabalham tudo? Ou seja, Não, a gente mantém o mesmo tamanho de malha. Assim, lógico que quando a rede é feita na mão, ela não fica tão perfeitamente, né? Essa daqui tem 7 milímetros, assim, o quadradinho, mas a gente mantém o mais próximo disso possível. A gente não, os artesãos, né? Que fique claro que no fim não sou eu que faço nada disso. Exato, e a última questão da Milena Ramires é, já existe uma análise sobre a melhoria de renda das comunidades com a Redeco? Não, é uma coisa que eu também gostaria muito de fazer no meu mestrado, né? Até compartilhando, é uma dificuldade para a gente nesse projeto, e nós já perdemos algumas oportunidades por causa disso.
a questão de escala. Então, quando a gente fala em startups, hoje em dia se trabalha muito a questão de ser uma coisa que dá para escalonar. E a Redeco, a ideia que ela permaneça com esse saber artesanal e não uma coisa que eu vou enfiar a rede na máquina, ela vai moer e vai conseguir fazer outra coisa para mim, né? Que até existem projetos que fazem isso e tem todo o seu mérito, mas não é o nosso foco aqui. Então, é muito difícil medir a escala e quando a gente pensa assim, o impacto na renda das comunidades, isso para mim é muito mais importante do que a questão da escala, né? Então, como eu conseguiria escalonar isso ampliando para outras comunidades, seja de Ilha Grande, seja de Paraty, Ubatuba, que está ali perto, mas seja do norte, nordeste, então, quem sabe aí tem alguém que tem acesso a alguma coisa parecida, vem trocar uma ideia com a gente, que dá para, eu acredito pelo menos que dá para contribuir bastante, sim. Obrigada, Bia. Eu acho que foi a última questão. Se eu estiver enganada, houve uma questão agora mesmo recentemente da Beatriz, mas que também teve uma resposta, que foi a questionar onde é que se podia assistir, escutar o podcast que falaste, que até vai ocorrer hoje. Mas disseram que estava disponível no Spotify, acho que não foi indicado o mesmo nome. Vou colocar aqui, peraí. Exato. Ele é um podcast, então ele fica disponível depois. A gente está tendo bastante evento de oceano, bastante coisa legal, né? Então, o bom do podcast é que dá para ouvir aquela hora que você vai cozinhar alguma coisa, que você não tá, talvez até no banho, enfim, que você não precisa estar ali prestando atenção integralmente, mas quer aprender alguma coisa, tá aí um bom link para uma boa coisinha para fazer. Tem vários projetos legais lá. Obrigada pela partilha. Se mais ninguém, não sei se mais alguém tem alguma questão, estejam à vontade, estamos antes do limite de tempo, e se quiserem ligar a câmara ou o microfone apenas e falar ou escrever no chat, estejam à vontade para aproveitar estes últimos minutos. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Bia? Parabéns pela sua palestra, foi ótima. Obrigada. Fui eu que perguntei sobre a questão da renda, né? Eu te fiz essa pergunta porque eu trabalho com caiçaras há um tempo já e atualmente eu estou na Baixada Santista, então são comunidades urbanas que já não tem mais essa preocupação cultural toda, como você falou e tal. Então, a questão econômica é que seria, na verdade, um grande chamariz para as nossas comunidades daqui, sabe? Para que, por tabela, elas colaborassem com a conservação de alguma forma, né? Se isso gerasse alguma renda para elas. Então, eu tenho um aluno de mestrado, a gente está analisando possibilidades nesses dois caminhos, tanto do resgate cultural e tudo mais, mas também a questão da renda propriamente. E aí, só para dizer, você falou sobre dicas, sugestões, né? Você disse que viveu também, teve uma experiência em Cananéia. Você conheceu a Enseada da Baleia, da Ilha do Cardoso? Sim, eu trabalhei, na verdade, com monitoramento dos botos da Ilha do Cardoso, por um tempo. Mas, na época, eu estava mais focada na parte acadêmica e não me envolvi tanto assim com a comunidade. Sim, as meninas da Enseada da Baleia, elas têm um projeto incrível de reutilização de redes também. Elas fazem coletas na praia do lado oceânico, né? Onde encostam muitas redes fantasma, né? Esse tipo de coisa, a maré traz. E elas aproveitam as redes para fazer artesanato, para customizar algumas roupas, fazer bolsa. Elas já deram curso, inclusive no circuito Sesc aqui em São Paulo, para algumas artesãs, é bem interessante. E só para, de repente, você entrar em contato com elas, pode ser legal também para ampliar esse seu projeto na Ilha Grande, alguma coisa assim. Sim, É muito bem legal. legal. Por favor, Milena, passa o contato. E, gente, já abrindo, porque é uma coisa que nós temos como princípio na Marulho, é ser super aberta. Eu falei que dá para tirar um dinheiro legal,
mas o nosso preço que a gente paga diretamente pro artesão, por cada redinha que ele costura, é R$ 5, e nós fornecemos todo o material, fazemos toda a logística de trazer a rede até eles, lavar e tudo mais, né? Então, a gente paga R$ 5 só realmente pelo serviço de costurar. E a nossa estimativa é que uma pessoa consegue produzir coisa de umas 300 redes por mês se ela se dedicar a isso como trabalho integral, né? Que no caso, por exemplo, o seu filhinho, que eu comentei, ele é mais idoso, então ele não faz isso e nem é o foco dele, né? Mas acho que pode ser uma informação importante, Milena, por exemplo, Que para... legal. Isso eu não tinha me atentado. Então, vocês vão abrir para outras comunidades que queiram passar as sacolinhas para vocês, é isso? Então, no momento, a gente vai trabalhar com Ilha Grande mesmo, abrindo mais para a região de Ilha Grande, porque é bem difícil conseguir a logística, né, de fornecer redes e tal. Mas é um sonho, assim, conseguir expandir mais. Para falar a verdade, a Marulho já teve até algumas dificuldades, assim, de pessoas estarem interessadas no produto e a gente não conseguir fornecer em escala. Porque é uma coisa que eu não consigo vender, por exemplo, para um supermercado que vai falar, tipo, eu quero 1.000. Eu falo, moço, calma, eu não consigo produzir 1.000, né, no momento. Mas é possível, é um trabalho de formiguinha, mas é possível. Então, quem sabe, podemos conversar mais, Milena. Passa o contato das meninas da baleia também, bem bacana. Uhum. Elas já devem conseguir alguma coisa por lá. Legal. Obrigada, viu? Parabéns pelo projeto. Isso, obrigada a você. Muito obrigada, Milena. Não sei se mais alguém também deseja, estejam à vontade, ligar o microfone, conversar com a Bia. Deixa eu ver aqui. Houve mais uma questão aqui escrita. Margarida Isabel Ferrari, não sei se quer ligar o microfone também e colocar a Beatriz diretamente. Eu vou ler então. A pergunta foi: Beatriz, tiveste contacto com alguém em Portugal que possa estar a desenvolver algo semelhante? Reaproveitamento de redes de pesca? Oi, desculpa, passou um carro aqui, Eugênia, eu não consegui te ouvir. Não há problema. Foi colocada uma questão que foi se tiveste contacto com alguém em Portugal que possa estar a desenvolver algo semelhante, o reaproveitamento das redes de pesca. Não, adoraria. Eu conheço muito pouco de como funciona a pesca em Portugal. Eu conheço uma pessoa que trabalha com reaproveitamento de vela, em Portugal, que também é bem legal, né? Então, as velas de veleiro mesmo, que acabam tendo que ser descartadas, dá para fazer bastante coisa, bolsa, mas rede de pesca não. Então, não sei se a Margarida está a falar de um projeto em específico. Eu agora assim de cabeça vir mesmo redes, não está a vir o nome. Sei que a Ocean Live trabalha muito com os pescadores, é uma ONG muito, que faz um trabalho incrível no SAD. Mas estejam à vontade para depois contactar também a Beatriz e pô-la em contacto com os projetos que conhecerem. E penso Sim, que para já não há mais questões, certo? Se alguém quiser ligar o microfone agora. eu vou compartilhar minha tela, porque como o Kahoot atingiu o máximo, gente, infelizmente, e eu olhei lá e realmente não era possível, eu teria que criar um outro jogo, e acho que não ia ser justo com as pessoas, então vou compartilhar minha tela para todo mundo ver os ganhadores. Estamos aqui, então vocês conseguem ver? Temos em primeiro a Karen Lucchini, a Paula Candiago em segundo e a Mari Andrade em terceiro. Então, gente, parabéns aí. Eu coloquei algumas questões meio bobinhas, meio pegadinha mesmo. Eu até esperava ter um pouco de mais de tempo para passar sobre elas. Por exemplo, a questão de ilhas de plástico, ilhas de lixo, né? A gente sabe que elas não são realmente ilhas do jeito que algumas pessoas pensam. Esse plástico muitas vezes está sobre subsuperfície, mas
Acho que fluiu legal as perguntas de vocês, acabou que a gente teve mais coisa para falar. De compartilhar aqui. Eu peço desculpa que eu percebi que fiz um comunicado para quem não conseguisse fazer no final e pronto, e agora percebi que realmente já fechou, não é o jogo. E eu é que comuniquei mal, peço desculpa. a quem disse. Desculpa também, gente, que eu não sabia que ele atingia esse limite de 50 jogadores e travava para os outros. Mas a gente pode, se alguém tiver interesse, fazer um cupom de desconto bacana na Marulho para todo mundo. Paula, Karen e Mari, se vocês puderem mandar seja por aqui ou no grupo do WhatsApp, só uma forma de contatar vocês para a gente ver endereço e tudo mais, por favor. É engraçado que 2 das pessoas vencedoras vão pelo menos estar presentes nesta semana de webinars do Brasil. A Karen vai mesmo apresentar um webinar em conjunto com o Carlos Neto no dia, deixem-me, eu tenho de rever o cartaz. Mas a Mariana não vai apresentar um webinar, mas vai ser moderadora do webinar do Ricardo Gomes. Ou seja, a Karen e o Carlos é dia 9 de julho e a Mariana vai ser moderadora dia 8, ou seja, na quarta-feira, depois da manhã, do webinar do Ricardo. Ou seja, 2 dos vencedores ainda vamos ver cara a cara. Estou vendo aqui a Margarida perguntando se dá para jogar depois. Eu posso reabrir ele depois, não nesse modo de pódio, que daí dá para jogar assim. Você faz parte do grupo do WhatsApp, que daí eu mando o link por lá. Estou aprendendo um pouco aqui também com a tecnologia e com o joguinho do Kahoot. Ainda não, eu vou voltar a pôr aqui o convite também, que se calhar foi no início que eu pus. Eu vou voltar a pôr, para quem quiser aceder. De qualquer forma, dá para também partilhares aqui, Beatriz? Dá, deixa eu só criar uma cópia dele. Uhum. Exato, obrigada, Alessandra. Pronto, trabalho em equipa é mais fácil. Mas sim, este link, pronto, é um grupo de WhatsApp, é uma forma mais fácil, isto visto ser uma semana e webinars todos os dias, mais para facilitar um bocadinho a comunicação entre todos e também de avisar quando está a gravação e tudo mais. Assim que tiver o registro, até mesmo pessoas que queiram convidar, podem partilhar o link. As únicas pessoas a publicar sou eu e pessoas da SOE, que fazem fazer publicações, mas depois também têm lá acesso ao meu número e podem me enviar mensagem privada se precisarem mesmo de fazer um diálogo. E podem enviar até esse link para as pessoas terem acesso aos próximos da próxima semana. Estou apanhando um pouquinho aqui com o Kahoot, né, gente? Tranquilo. Enquanto a Beatriz procura o link também do Kahoot para colocar aqui, quero-te agradecer imenso e felicitar, Beatriz e Lucas também, já que estás a escutar-nos, pelo vosso trabalho incrível até agora, que é de inspiração, pelo menos hoje inspiraram 98 pessoas, quando eu apanhei o número máximo, se calhar até mais, e estou sempre a inspirar à medida que as pessoas têm contacto com o vosso projeto. Tal como foi falado, lá está, a única, não é a única, mas a ONG que eu conheço assim de maior destaque de desenvolvimento com pescadores é o Ocean Life, que tem, como foi referido pela Paula, obrigado, exatamente a proteção das pradarias marinhas e tudo mais, mas de uma ação específica de upcycling de redes de pesca, eu pessoalmente não conheço. Isso é uma inspiração também para pessoas de Portugal, também de Moçambique, que estão-nos a assistir. Eu vi alguém da Áustria, pronto, mas seja onde for a vossa localização, de falar com a Beatriz e perceber também as possibilidades de expansão a nível internacional, de fazerem projetos semelhantes, porque no fundo o que nós queremos é cada vez menos lixo e mais inovação e soluções, não é? Já está aqui o link do joguinho, a Beatriz já conseguiu, obrigada. Obrigada a você. Já podemos jogar, obrigada, Beatriz. Se quiseres dar umas palavras finais, antes de terminarmos. Não, acho que você fez um encerramento muito bom de falar que cada vez que a gente quer menos lixo e no fim a gente está todos conectados por um só oceano, né, gente? Então é uma coisa que eu e a Marulho acreditamos muito, cada vez ser mais aberto, acolher todos os tipos de iniciativa, ninguém está aqui para competir, a gente está aqui para colaborar. Então entre em contato mesmo com a gente
E vamos aí trocando ideias, que é assim que as coisas crescem. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Beatriz, e muito obrigada a todos por estarem presentes. Mantenham-se sintonizados, seja grupo do WhatsApp, seja a página da SUA, seja através de enviarem e-mail se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade. E bem-vindos ao início desta semana incrível, em que vamos conhecer mais sobre estes projetos inovadores que percorrem toda a costa brasileira. E até amanhã, e uma boa tarde para vocês, a maioria, e boa noite para quem esteja já noutro fuso horário. Adeus.